Vamos ver então, agora, falar um pouco sobre o mediastino, tá? A cavidade do mediastino. É uma só, que fica então entre os pulmões. Então, o mediastino tem como limites, tá? O externo, do externo aos corpos vertebrais. Vou apontador aqui para facilitar, então, do externo aos corpos vertebrais, tá? Anterior e posterior. A abertura superior do tórax, aqui pela primeira costela de cada lado, e inferiormente o diafragma. Esses são os limites. Nós vamos ter o mediastino dividido em mediastino superior, traçando uma linha imaginária no manubrio external ou o ângulo external, também chamado de ângulo de Louis. Tudo que fica acima dessa linha imaginária vai ser o mediastino superior e o que fica abaixo vai ser o mediastino inferior, certo? Por sua vez, o mediastino inferior, ele vai ser dividido em mediastino anterior, mediastino médio e mediastino posterior. O mediastino superior, que é essa região aqui, certo? Vai conter as estruturas como a glândula timo, o pericárdio, tá? A glândula timo, já o mediastino médio vai conter o pericárdio, o coração, né? Nesse mediastino superior vamos ter a traqueia e vamos ter grandes artérias e veias, então se distribuindo nessas cavidades mediastinais, certo? Então, o mediastino, ele vai ser subdividido a partir, então, desse plano transverso, no ângulo do externo até o disco intervertebral, entre as vértebras de T4 e T5. Dividido em mediastino superior, acima dessa linha, e mediastino inferior, abaixo dessa linha. O mediastino anterior, que é essa parte azul aqui, tá? Vai ser a região anterior ao pericárdio e posterior ao corpo do externo. Então, aqui está o corpo do externo. E o mediastino médio, que é essa parte laranja aqui, é o que vai conter o pericárdio, o coração e a raiz dos grandes vasos. Já o mediastino posterior, que é esse verdinho, toda essa área verde, ela vai ser posterior ao pericárdio e anterior aos corpos vertebrais. Então, aqui a gente pode ver as estruturas do mediastino superior. Então, esse mediastino superior, ele vai ser acima do ângulo external, tá? E é um plano oblíquo que passa também acima da incisura jugular e posterior à margem superior da vértebra de T1. E inferiormente, a gente vai ter, então, o ângulo de Louis, e lateralmente, nesse mediastino superior, nós vamos ter a parte mediastinal da pleura parietal, que é essa parte aqui, ó, tá aqui a pleura parietal. Lembram que eu falei na outra aula que a pleura é uma serosa que reveste os pulmões? A gente tem aqui a pleura, ó, ela está de branco aqui, ó, toda essa parte aqui é a pleura. Então, representando a pleura parietal. E essa pleura que encosta aqui no mediastino se chama pleura mediastinal, que vai ser, então, o limite lateral do mediastino superior, certo? O mediastino superior, então, que é essa região aqui, vai ter conteúdos, tá? Que a gente identifica como glavardine, ou seja, glândulas, veias, tá? A parte digestória, a parte respiratória e a parte de nervos. Então, nós vamos ter o timo, que é uma glândula que está nessa região anterior e é presente, né, em crianças e até uma certa idade da infância e adolescência, máximo 12, 15 anos, depois ela regride, tá? Nós vamos ter as veias braquiocefálicas. Então, aqui, ó, veia braquiocefálica direita e veia braquiocefálica esquerda. A veia intercostal superior, então drenando aqui, ó, a veia intercostal superior. A veia cava superior, que é essa daqui, ó, veia cava superior. O arco da aorta, então a aorta, a artéria aorta fazendo um arco, ou cajado da aorta, que a gente chama. A traqueia posteriormente e o esôfago atrás da traqueia. Além disso, a parte de nervos, tá? Nós vamos ter os nervos frênicos, e se a gente vem lá de cima, ó, esse aqui é o músculo escaleno anterior, um de cada lado, e em cima dele tem o nervo frênico, ó. Então vem o nervo frênico em cima dele e vem juntinho a pleura mediastinal, tá aqui ele, ó.
esse aqui é o nervo frênico direito, e se a gente vem lá de cima com esse aqui descendo, a gente vai encontrar por aqui o nervo frênico esquerdo, deveria estar passando por aqui. Nós vamos ter os nervos vagos, então lembram que eu falei lá na região cervical, o nervo frênico, que esse aqui é lateral, o nervo vago é medial a ele, então, medialmente um fio amarelinho aqui, ó, nervo vago, este daqui, e do outro lado, ó, nervo frênico lateralmente, em cima do músculo escaleno anterior, medialmente o nervo frênico que desce aqui, perdão, nervo vago, que a gente vai ter ele aqui, ó. E, inclusive, a gente pode ver o nervo vago, e olha só aqui, ó, dando um ramo que contorna o arco da aorta, que vai ser o nervo laríngeo recorrente ou laríngeo inferior. E o ducto torácico, que não está identificado aqui, mas que é o grande ducto linfático que drena, então, direto para a junção da veia subclávia com a veia jugular interna. Então, esse é o conteúdo do mediastino superior, tá? Nós temos ainda aqui o mediastino superior, o timo, né, que é essa estrutura assimétrica e bilobada, que é grande na criança e que sofre atrofia após a puberdade, e cuja irrigação vem pelas artérias torácicas internas e também tireoídeas inferiores, olha aqui, ó, tireoide inferior. A drenagem venosa vai acontecer, então, pelas veias tireoídeas inferiores, que drenam para a veia braquiocefálica, e também pelas veias torácicas internas, tá? Então, aqui a gente tem, ó, artéria e veia torácica interna, e aqui artéria e veia torácica interna. A drenagem linfática vai acontecer por linfonodos paraesternais e traqueobronquiais. As veias braquiocefálicas, eu vou mostrar, eu acho que aparece aqui, ó. As veias braquiocefálicas, então aqui, ó, braquiocefálica direita e braquiocefálica esquerda, elas vão se unir e formar a veia cava superior, que é essa estrutura aqui, ó, veia cava superior, certo? E quem são as tributárias dessas veias braquiocefálicas? Ou seja, quem são as veias, quais são as veias que estão nessa região e que vão drenar para as veias braquiocefálicas? Braquiocefálica é só esse pedacinho aqui, ó, direita e esquerda, e vai ser formada pela veia jugular interna com a veia subclave, tá? Dos dois lados. Então, vão ser tributárias as veias vertebrais direita e esquerda, que vão drenar para a braquiocefálica, a primeira veia intercostal posterior, a veia torácica interna, tanto a esquerda quanto a direita, e as veias tireoídeas inferiores e tireoídea ima, como essa daqui, ó, veia tireoídea ima. A veia intercostal superior, que é essa daqui, tá? À esquerda, vai receber tributárias, que vão ser a segunda, terceira e a quarta veia intercostal posterior, as veias bronquiais esquerdas, aqui, as veias pericárdico-frênica, a veia pericárdico-frênica esquerda e drena na veia braquiocefálica esquerda, então tá aqui ela, ó. E pode se ligar à veia hemiásico-acessória. Então, a nossa veia intercostal superior é essa veia aqui, ó, que drena na veia braquiocefálica esquerda e que pode drenar também para a veia hemiásico-acessória, que é aquela mais superior. Já a veia cava superior, ela vai começar posterior à margem inferior da primeira cartilagem costal direita, em que as veias braquiocefálicas se unem, tá? E ela termina na altura mais ou menos, na margem da terceira cartilagem costal direita e se une ao átrio direito. Então, aqui a gente tem a aurícula direita e a região do átrio direito. São tributárias da cava superior a veia ásigo, as veias pericárdicas e a veia mediastinal, que aqui não está representada, tá? Depois nós vamos ter o arco da aorta. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem melhor aqui. Aqui. Tá? O arco da aorta, então, ela é a parte ascendente da aorta, sendo que a aorta, ela vai ter três partes, tá, pessoal? Uma parte ascendente, uma parte que é o arco, e a outra parte que é a torácica, que desce posteriormente. E apenas a parte ascendente, que é esse pedacinho aqui, eu vou voltar na imagem, apenas esse pedacinho aqui faz parte do mediastino superior. O arco da aorta também faz parte do mediastino superior, tá?
Bom, o primeiro ramo desse arco da aorta vai ser o tronco braquiocefálico, tá? O tronco braquiocefálico é essa estrutura aqui que fica posterior à veia braquiocefálica do lado direito, e esse tronco braquiocefálico ele vai originar a artéria carótida comum, que sobe aqui, e a artéria subclávia, que passa atrás da veia jugular interna e que passa atrás ou posterior da veia subclávia, tá? Um segundo ramo do arco da aorta vai ser a artéria carótida comum, então sai direto do arco da aorta. E um terceiro ramo é a artéria subclávia, que é essa daqui. Então, repassando, no mediastino superior, nós vamos ter o arco da aorta, tá, pessoal? E do arco da aorta, nós vamos ter três ramos principais, que é o tronco braquiocefálico, que é arterial, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. E desse tronco braquiocefálico que fica à direita, vai surgir a carótida comum direita e a subclávia direita. Ou seja, não tem tronco braquiocefálico do lado esquerdo, mas não confundam, tá? Tronco braquiocefálico se refere à artéria e veia braquiocefálica é a veia, certo? Depois nós vamos ver uma estrutura que se chama ligamento arterial, certo? Que está presente em estruturas embrionárias, a gente não tem ele aqui nessa imagem, e que vai conectar o tronco pulmonar ao arco da aorta e permite que o sangue desvie dos pulmões durante o desenvolvimento embrionário, sendo que esse ligamento arterial se fecha após o nascimento. Bom, nós vamos ver aqui nessa imagem a formação da veia braquiocefálica direita e a veia esquerda, originando a veia, ou melhor, drenando para ela a jugular interna e a subclávia, dos dois lados, tá? E atrás, olha só, o tronco braquiocefálico, o arco da aorta, o tronco braquiocefálico com a artéria carótida comum e a artéria subclávia, e direto do arco da aorta, a artéria carótida comum e a artéria subclávia. A glândula, que é a glândula tireoide, superiormente, então já na região cervical, e o timo, que ficaria mais ou menos nessa região aqui, inferiormente. Outra coisa importante são os nervos, tá? No mediastino, nós vamos ter os nervos vago, direito e esquerdo, então, ó, nervo vago direito e nervo vago aqui esquerdo. O nervo vago direito, olha só, ali na subclave emite um ramo, que é o ramo laríngeo recorrente, que é aqui onde eu tô com o pointer, e do lado esquerdo vai até o arco da aorta, e no arco da aorta emite o ramo laríngeo recorrente. Então, o laríngeo recorrente à direita contorna a subclave, a artéria subclave direita, e a esquerda contorna o arco da aorta, tá? Os nervos vagos, eles são responsáveis pela inervação parasimpática das vísceras torácicas. Eles vão conduzir também fibras aferentes viscerais das vísceras torácicas. E as fibras aferentes viscerais vão transmitir informações ao sistema nervoso central sobre o funcionamento e os processos fisiológicos e as atividades reflexas dessa região, tá? Deixa eu voltar aqui. No mediastino posterior, agora, que é essa região aqui, ó, anterior aos corpos vertebrais e posterior ao pericárdio, tá? Nós vamos ter as estruturas que são a traqueia, tá? O esôfago e o seu plexo nervoso esofágico, a aorta torácica, certo? A aorta torácica que vem aqui, ó, tá, ela foi recortada, por isso que não aparece. O sistema venoso ásigos, né, e as veias, que não aparecem nessa imagem, mas que eu vou mostrar depois. O ducto torácico, que é o grande ducto linfático que drena toda a estrutura do corpo, membros inferiores, pelve, abdômen, e a metade, o hemitórax à esquerda e a metade inferior do hemitórax direito, certo? Além do lado esquerdo dos membros superiores também pescoço e cabeça, para o ducto torácico, além dos nervos esplâncnicos torácicos que não estão aqui apresentados. Essa parte cinza aqui que vocês veem, ó, isso são os corpos vertebrais, tá? E essa partezinha amarelada mais clarinha, ela se refere aos plexos nervosos, né, que são formados tanto pelo nervo vago, porção parasimpática, quanto a porção simpática, né, da cadeia do simpático
que vem do torácico, certo? O esôfago, pessoal, então, é um tubo, tá? Um tubo muscular que fica entre a faringe e o estômago, então aqui está o estômago. Ele tem uma parte cervical que a gente estudou antes, depois agora essa parte torácica e uma pequena parte que é a parte abdominal. E ele vai se iniciar na margem de C6, inferior à cartilagem cricoide, e vai até T11, certo? Na região torácica. Ele fica na linha mediana e fica anteriormente e à esquerda da aorta torácica, tá? Ele vai atravessar o diafragma pelo hiato esofágico, na altura de T10, e sofre estreitamentos. Então, o primeiro estreitamento do esôfago vai ser lá na junção com a faringe, eu falei na aula de região cervical desse estreitamento. Depois, ele vai ser atravessado pelo arco da aorta, onde ele vai sofrer outro estreitamento. E na região do brônquio principal esquerdo também tem um estreitamento, e finalmente, então, no hiato esofágico, ele vai ter outro estreitamento, tá? Já a aorta torácica começa na altura de T4, do corpo vertebral T4, e termina em T12 no hiato da aorta, um pouquinho mais embaixo, ó. Aqui o hiato esofágico e aqui o hiato aórtico. E vai originar muitos ramos nessa cavidade torácica. Vão ter os ramos pericárdicos para o pericárdio, esofágicos para o próprio esôfago, tá? Mediastinais para o mediastino, intercostais posteriores, que são os 9 ramos, certo? E as artérias frênicas superiores, além da artéria subcostal, certo? As artérias frênicas superiores que vão irrigar o músculo diafragma. Então, agora vamos para o sistema venoso ázigo. Nós vamos ter, então, uma veia à direita chamada ázigo e uma veia à esquerda chamada veia hemiázigo e hemiázigo acessória. Elas têm origem, então, ascendente na região lombar, tanto da direita quanto da esquerda, e se unem com as veias subcostais da direita e da esquerda, vão atravessar o hiato da aorta, o hiato aórtico, tá? Que vem aqui mais posteriormente, certo? E elas sobem, né, à direita, pelo lado direito, ó, do esôfago, vão recebendo também as veias intercostais e drenam na veia cava superior, certo? A veia esquerda não vai se chamar ázigo, vai se chamar hemiázigo. E na altura de T11, T10 mais ou menos, ela cruza a linha média para drenar na veia ázigo. Depois, a veia hemiázigo acessória, que vai vir então da parte superior, mais ou menos da quarta veia intercostal até a nona, ela também vai atravessar e vai drenar a veia ázigo, ou então drenar na veia hemiázigo, tá? Pode ser tanto em uma quanto na outra. Deixa eu ver, eu tenho aqui. Depois nós vamos ter as tributárias do sistema ázido, então a gente vai ter essa veia intercostal superior, tá? Além da veia intercostal superior, que é esta daqui, onde que ela anda? Aqui. Veia intercostal superior, ó, ela vai receber a primeira e a segunda veias, e às vezes a terceira intercostais, vai drenar para a veia ázigo, tá? Também as veias intercostais posteriores, que são essas aqui, então, vão drenar na veia ázigo. A própria veia hemiázigo atravessa a linha média, né, na altura de T10 para drenar na veia ázigo também. Ela pode receber a veia hemiázigo e recebe as veias esofágicas, mediastinais, pericárdicas e bronquiais direitas, certo? A veia hemiázigo acessória, ela vai se formar da quarta ou quinta veias intercostais posteriores, inferiores esquerdas, e vai receber também as veias esofágicas e mediastinais, a veia hemiázigo acessória, tá? E a veia hemiázigo verdadeira, tá? Ela vai receber da quarta ou oitava veias intercostais posteriores e as veias branquiais esquerdas,
Aqui mostrando, então, a aorta ascendente, o arco da aorta que faz parte do mediastino superior e a aorta descendente ou torácica que faz parte do mediastino posterior. O primeiro ramo, então, da aorta ascendente vão ser as artérias coronárias, que nós vamos ver quando estudarmos o coração. Aí tem a parte ascendente da aorta, que vai originar o tronco bráquio cefálico, a artéria carótida comum e a artéria subclávia esquerdas, e esse tronco braquiocefálico origina a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita. Depois ela vai descendo e vai originando, então, aqueles ramos bronquiais, olhem que eu falei para vocês, tá? Os ramos bronquiais que vão, então, para os brônquios, 2 e 1, os ramos mediastinais, ramos esofágicos e as artérias intercostais posteriores, além das pericárdicas. E, finalmente, origina as artérias frênicas superiores para o diafragma, o músculo diafragma, e a artéria subcostal. Então, aqui a traqueia que eu já tinha mostrado para vocês, olha só como a aorta faz um contorno, né, passa por cima aqui da traqueia, dos brônquios, e contorna essa região onde está o esôfago, e depois passa por trás do esôfago, ó. O esôfago anteriormente, e depois a aorta torácica ou descendente por trás do esôfago, e aqui mostrando também, ó, o nervo vago, descendo e originando o ramo laríngeo recorrente, contornando, então, a artéria subclávia, e o nervo vago à direita, e o esquerdo, ó, descendo, e lá no arco da aorta ele origina um ramo que sobe, que vai ser o nervo laríngeo recorrente do lado esquerdo. Aqui mostrando de novo, então, a relação do esôfago com a aorta torácica, como o esôfago é anterior. Aqui nós podemos ver, então, o plexo esofágico formado por ramos do nervo vago, tá? E aí já formando o tronco vagal anterior. O tronco vagal anterior é anterior ao esôfago e o posterior é posterior ao esôfago, certo? De novo aqui os nervos vagos. Então, nervo vago direito, ó, vai originar o ramo laríngeo recorrente, que contorna a subclávia direita e sobe no sulco traqueosofágico para a laringe, e a esquerda contorna o ramo laríngeo recorrente, o arco da aorta, e sobe no sulco traqueosofágico para a laringe. Aorta ascendente, arco da aorta, aorta descendente. Aqui mostrando, então, a região mediastinal, em que nós vamos ter o nervo vago aqui de novo, olha só que ele é medial, né, mediastino superior, e vamos ter aqui, ó, lateralmente o nervo frênico descendo por trás da cava e descendo no pericárdio, certo? Então, contornando o pericárdio, nervo frênico, e aqui também, que vai originar ramos pericárdicos e os ramos que vão inervar o músculo diafragma bilateralmente. Nós vamos ter uma estrutura também chamada ducto torácico, que ela não está aqui, mas que esse ducto torácico, ele vai drenar para a confluência da veia subclave esquerda com a veia jugular interna, tá? O ducto torácico, eu tenho uma imagem mais adiante dele, aqui, o ducto torácico, ele vai ter origem, então, na cisterna do quilo, que é uma dilatação saccular que tem na cavidade abdominal, na altura da vértebra L2, lombar L2, e vai até a raiz do pescoço, ó, lá na abertura superior do tórax, e vai, então, passar pelo hiato aórtico junto com a artéria aorta, e drenar na junção das veias subclave esquerda com jugular interna esquerda, tá? Então, este verdinho que vocês veem aqui, ó, é o ducto torácico, que recebe toda a linfa, a maior parte da linfa corporal. Nós vamos ter também a parte simpática, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês, ó. O tronco simpático, que é esse aqui, é paravertebral, a gente chama assim, cadeia paravertebral do simpático, é uma divisão autonômica do sistema, ou seja, o sistema nervoso autônomo, e tem cordões com 11 a 12 gânglios. Gânglios são essas dilatações nervosas aqui, tá? Esse sistema simpático, aqui da região torácica, vai originar os nervos chamados esplâncnicos. Esplâncnico maior, menor e imo,
tá? Esses nervos esplâncnicos, eles começam no 5º gânglio torácico e se termina no 12º gânglio torácico, e eles vão inervar as vísceras abdominais, tá? A partir do 5º, né? Do 1º ao 4º são as estruturas da região torácica. Então, do 5º ao 9º gânglio torácico, atravessam os pilares do diafragma e terminam no gânglio celíaco do abdômen. Já o esplâncnico maior. O nervo esplâncnico menor, ele vai do 9º ao 10º ou 11º gânglios torácicos e termina no gânglio órtico renal, lá no abdômen. E o nervo esplâncnico imo, que ele vai do 12º gânglio torácico, vai terminar no plexo renal. E se formam, então, aqui na região torácica. Então, essa aqui é a cadeia paravertebral do simpático. O primeiro gânglio torácico vai se chamar gânglio estrelado, tá? E o ducto torácico, ele está aqui, ó. Essa parte verdinha que vocês veem aqui é o ducto torácico que vai drenar aqui na junção da subclávia com a jugular interna do lado esquerdo. Vejam ele vindo aqui e subindo para fazer a drenagem. E essa que vocês veem aqui, ó, é a veia ázigo. A veia ázigo, tá? Vocês estão vendo do lado direito, certo? Depois aqui, ó, a veia ázigo de novo, né? Então, a formação dela aqui com a veia hemiázigo e hemiázigo acessório. Acho que eu já tinha mostrado essa figura. O mediastino anterior, pessoal, vai ser formado, então, pelo timo, por gordura, tecido conjuntivo e por linfonodos, e por ramos mediastinais dos vasos torácicos internos e ligamentos externo-pericárdicos, certo? Não tem aqui a figura da parede torácica, mas, deixa eu ver se eu vou voltar lá adiante na figura da parte anterior, e talvez a gente consiga ver bem aqui, então, a região, ó, do mediastino anterior não tem estruturas tão importantes, talvez a mais relevante seja, né, os vasos torácicos internos, né, a artéria torácica interna, certo? Então,